E agora, pelo Amicus Curiae, Associação de Direito de Família e das Sucessões, a doutora Regina Beatriz Tavares da Silva. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Dias Toffoli, excelentíssimo senhor relator, ministro Alexandre de Moraes, excelentíssimos senhores ministros que compõem o pleno desta Suprema Corte, ilustríssima senhora doutora procuradora. Compareço como representante da Associação de Direito de Família e das Sucessões, a ADFAS, seguindo a diretriz de proteção aos membros de uma família, aos membros de uma entidade familiar com o necessário acompanhamento da evolução das relações familiares, no que se refere à atribuição de direitos a casais homoafetivos. A ADFAS atua neste recurso como amicus curiae, defendendo que as relações paralelas, sejam homoafetivas, sejam heteroafetivas, ou seja, o concubinato, não tem efeitos de direito previdenciário diante da nossa Constituição Federal. Aqui é importante observar, desde logo, que este tema de repercussão geral não tem em vista a proteção de relações homossexuais ou homoafetivas. Este tema de repercussão geral tem em vista a verificação da atribuição ou não de direitos e benefícios previdenciários em mancebia, em concubinato. E, data vênia, não conseguimos encontrar qualquer distinção entre a expressão mancebia e a expressão concubinato, ainda que de longa duração. Tudo é mancebia. A Constituição Federal, no seu artigo 226, parágrafo 3º, estabelece que a união estável é uma entidade familiar com toda a proteção do Estado, desde que constituída por duas pessoas, o homem e a mulher, não os homens e as mulheres. É o que consta da nossa Constituição. Este Supremo Tribunal Federal, ao julgar importante recurso do ano de 2011 sob a relatoria do ministro Aires Brito, em que interpretou o artigo 1723 do Código Civil sobre a união estável e aplicou-o às uniões homoafetivas, em todos os votos, se houver tempo, vou repetir, em absolutamente todos os votos, não só no voto do relator, considerou a monogamia como requisito indispensável à união estável, homossexual ou homoafetiva, em acatamento à Constituição Federal. A Constituição Federal estabelece a monogamia como princípio estruturante desta relação de fato, que é a união estável e que forma uma entidade familiar. Esta recente equiparação que foi feita aqui por esta Suprema Corte dos efeitos sucessórios da união estável aos efeitos sucessórios do casamento é mais um dos fundamentos da ADFAS, pelo improvimento do recurso. Por quê? Este Supremo Tribunal Federal equiparou, inclusive em efeitos sucessórios, que era o que faltava, a união estável ao casamento. Como não pode existir duplo casamento, não pode existir casamento concomitante a uma união estável,
e tampouco uma união estável concomitante a outra união estável. Isto é de uma lógica evidente. Todo o ordenamento legal a respeito da união estável no nosso Código Civil, acatando a Constituição Federal, em termos de requisitos, em termos de pressupostos da união estável, estabelece o estado civil de pessoas solteiras, separadas, judicialmente ou extrajudicialmente, divorciadas, viúvas ou separadas de fato, quando tem o estado civil de casados. Uma pessoa pode constituir uma união estável tendo o estado civil de casado, de acordo com o artigo 1723, parágrafo 1º do Código Civil, desde que esteja separada de fato. Portanto, esta disposição, claro que se aplica à união estável. É evidente que, na união estável, a monogamia é princípio estruturante. E relações paralelas, obviamente, têm em si a poligamia. Claro que sim. Portanto, não se vê nenhum fundamento para que possa ser atribuído benefício previdenciário, seja no regime geral, seja no regime próprio, a quem vive em concubinato. A outra exceção, para não esquecer, da atribuição de efeitos jurídicos é a do casamento putativo, celebrado de boa-fé. Ou seja, quando a pessoa que compõe a outra relação desconhece a existência de um casamento. Isto também, obviamente, pode ser aplicado à união estável, quando existe o desconhecimento, quando existe a boa-fé, mas não é também este o caso que se apresenta. Bem, na doutrina, nós temos que buscar, já que se fala tanto em afetividade, em afeto, como valor, princípio, fundamento de todas as interpretações sobre as relações familiares, temos que buscar na doutrina o efeito jurídico ou não desse afeto. O afeto efetivamente tem muita importância e efetivamente impacta o direito em relações em que exista o status de família. Professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior tem uma frase lapidar: o amor ou afeto não pode ser o novo Deus laico. O amor ou afeto não pode ser o novo Deus laico. Professor Atala Corrêa, igualmente, examina o afeto e diz: não é necessariamente correto que a afetividade no plano dos fatos deva ser reconhecida no plano do direito, como formadora de laços jurídicos. Se assim fosse, toda forma de afetividade traria consigo o fardo de uma obrigação jurídica e, portanto, total insegurança jurídica estaria implementada em nosso país se a base de todas as interpretações a respeito das relações familiares fosse o afeto. Também professora Rosa Neri fala da posse do estado familiar, pessoa que se apresente como, que seja considerada como e que desfrute em sociedade das consequências de ostentar o estado familiar. Portanto, não vem ao caso se existe ou não afeto numa relação concubinária, já que não há o status jurídico de relação familiar. O posicionamento jurisprudencial
as cortes superiores, começando pelo Superior Tribunal de Justiça, têm posição uniforme pela inexistência de efeitos jurídicos familiares, sucessórios e previdenciários na união simultânea ao casamento e na união simultânea ou paralela à união estável, ou seja, negam efeitos de família, de sucessão e de previdência em concubinato. Posição, repito, uniforme. O Conselho Nacional de Justiça, enquanto este órgão foi presidido pela excelentíssima ministra Carmen Lúcia, proferiu relevante acórdão, do qual cito uma das frases relevantes. A sociedade brasileira tem a monogamia como elemento estrutural e os tribunais repelem relacionamentos que apresentam paralelismo afetivo, de modo que essa matéria também da poligamia também já esteve sob a apreciação do Conselho Nacional de Justiça, que considerou a monogamia como princípio estruturante do casamento e da união estável. A tutela jurídica, se fosse dada a um concubinato no âmbito previdenciário, certamente abriria a porta para todas as demais tutelas. Tutelas do direito de família, tutelas do direito sucessório. Aliás, a história diz isto. O nosso Supremo Tribunal Federal faz em vários acórdãos a distinção entre união estável e concubinato. Assim como não é possível que uma pessoa mantenha 2 casamentos, repito, juridicamente também não é possível que viva em casamento e em união estável concomitantemente, assim como não é possível que uma pessoa viva 2 uniões estáveis concomitantes. Viver, aliás, corrigindo, né, a frase, viver até pode viver, mas não queira a atribuição de efeitos jurídicos, ou seja, não queira a tutela do Estado. Cito um acórdão paradigma aqui no Supremo Tribunal Federal e que é paradigma para todos os demais acórdãos do Superior Tribunal de Justiça. Relatado pelo ministro Marco Aurélio, no ano de 2008, RE 397762, Bahia, um acórdão lapidar, porque faz a distinção entre concubinato, união estável e casamento, não atribuindo efeitos previdenciários a um relacionamento concubinário que durou 37 anos, porque não importa o tempo de duração, será sempre concubinato. E como disse no seu relatório, no seu voto, o ministro Marco Aurélio, não podem ser aplicados benefícios previdenciários nas uniões paralelas ou simultâneas, sob pena de confusão entre institutos e expressões, com a instalação de uma Babel. Efetivamente, este acórdão, que é paradigma aqui no Supremo, que é paradigma no Superior Tribunal de Justiça, foi seguido por outros. Cito aqui um acórdão da relatoria da ministra Carmen Lúcia, de 6 de outubro de 2015. Participaram desse julgamento ministro Dias Toffoli, ministro Celso de Mello, daquele outro julgamento que citei, do outro recurso, do outro acórdão, relatado pelo ministro Marco Aurélio, participaram também a ministra Carmen Lúcia, o ministro Ricardo Lewandowski. Sempre no mesmo sentido. Concubinato não se confunde com união estável. Cito aqui uma frase deste acórdão, relatado pela ministra Carmen Lúcia, de 2015,
o MS 33555, em que o reconhecimento da ausência de base legal para o rateio da pensão entre viúva e alegada companheira está fundado na impossibilidade jurídica de concomitância dessas duas situações. Concomitância jurídica não pode existir. Pode haver concomitância de fato, mas não concomitância jurídica. Outros acórdãos foram proferidos pelo Supremo no mesmo sentido e quero observar que não se trata de prevalência da lei geral, Código Civil, sobre a lei especial. Doutora Regina, o tempo Muito obrigada. Se encerrou. Trata-se, isto sim, de respeito à Constituição Federal. Só para terminar, ministro, o mínimo necessário. Dizer que um julgamento favorável aos concubinos em termos previdenciários não afetaria a Previdência não corresponde à realidade. Se for um salário mínimo, o benefício previdenciário, dividido entre viúvo ou viúva e concubino ou concubina, certamente não estará seguido o mínimo necessário e poderá, inclusive, haver pleito de um salário mínimo para cada um deles. Termino, então, agradecendo a possibilidade de participação como amicus curiae da Associação de Direito de Família e das Sucessões, a ADEFAS, neste recurso e desejo a todos um excelente dia. Agradeço a doutora Regina Beatriz Tavares da Silva.